Olá, mais uma vez estamos aqui iniciando nossa segunda parte da nossa aula de protocolo de tratamento do transtorno de ansiedade generalizada através da terapia cognitivo-comportamental. Nesta aula de hoje, nós estamos complementando a aula passada e nós iremos estudar nesta aula sobre o tratamento cognitivo-comportamental para o TAG. Nós iremos ver quais são os principais componentes terapêuticos utilizados pela TCC para o TAG. Nós iremos ver aqui sobre a psicoeducação, sobre o transtorno, o automonitoramento das preocupações, reestruturação cognitiva, reestruturação de crenças, tempo de preocupação, exposição à preocupação, prevenção de resposta, resolução de problemas, treinamento de relaxamento muscular progressivo e o diafragmático. Iremos falar sobre o manejo do tempo e definições de metas, atividades e valores e finalizaremos com a prevenção de recaída. Psicoeducação. Na psicoeducação, como nós já vimos, ela faz parte de todo o processo de tratamento. Então, na psicoeducação, no TAG, faz parte é o objetivo da primeira sessão, que é a psicoeducação, onde nós iremos instruir o paciente sobre o transtorno de ansiedade generalizada. O que é o transtorno, a origem dele, os fatores desencadeantes, o prognóstico. Iremos falar sobre o tratamento da TCC, vamos educar o paciente sobre o modelo cognitivo comportamental. Precisamos também, como estudamos na aula de psicoeducação, sobre a importância de adequar o conteúdo, a fala, ao nível educacional do paciente. Em relação ao diagnóstico, é importante a gente explicar ao paciente que o TAG ele é caracterizado por preocupações, que são as cognições excessivas e de difícil controle sobre possibilidades da ocorrência futura de eventos negativos. Então, embora algum grau de preocupação seja importante para a organização do cotidiano dos pacientes, para a nossa vida, pacientes com TAG eles costumam responder a diversas situações repetidamente de forma preocupada. Essas preocupações elas costumam ser mais invasivas, persistentes, incontroláveis, focadas em possibilidades futuras, distantes, imaginárias. E respondê-las de forma negativas, hipervalorizadas e exageradas em relação à ameaça. Então, essa forma frequente de responder situações como se fossem ameaças gera alguns sintomas físicos, como as sensações de cansaço, de sentir-se no limite, tensão muscular, irritabilidade, alteração do sono e dificuldade de se concentrar. Também é importante psicoeducar o paciente que existem alguns comportamentos que são desencadeados pelas preocupações excessivas, como procrastinação, checagens repetitivas, o perfeccionismo é muito forte e busca por reasseguramento em si e nos outros. Também é importante diferenciar para o paciente a questão do medo de ansiedade e de preocupações. Explicar que o medo é uma resposta emocional básica que todos apresentam diante de um perigo ou ameaça reais e que nos leva a adotar um comportamento de luta ou fuga. A ansiedade ela surge pela antecipação de um evento aversivo, ameaçador, futuro que gera uma reação fisiológica no momento presente. Ela pode ser, a ansiedade pode ser funcional, mas ela, quando em excesso, ela pode causar prejuízo. A preocupação, por sua vez, pessoal, é o resultado da antecipação exagerada da possibilidade de um evento aversivo em relação ao qual o indivíduo se percebe como incapaz, incompetente de lidar com a situação. No processo de preocupação, surge um pensamento do tipo "e se?" e tentativas mentais de solucionar um problema incerto. Uma das consequências é que a preocupação gera e mantém a ansiedade mesmo que
um estímulo externo ameaçador seja apenas uma hipótese, mesmo que distante, remota, imaginária. Então, nessa fase inicial da psicoeducação, também é útil ensinar o paciente a diferenciar a preocupação produtiva da preocupação não produtiva, a patológica. Tal diferenciação já desperta o indivíduo para a compreensão de que não é a preocupação em si que faz ter o transtorno, mas a forma como ele se relaciona com as preocupações. E ajuda na orientação do tratamento. As preocupações patológicas são aquelas focadas em problemas distantes, imaginários e hipotéticos, sobre os quais o paciente ele tem pouco ou nenhum controle, cujo foco é o desfecho catastrófico imaginário e a procura maior por segurança do que por resolução. Então ele vai ser psicoeducado nesse sentido, né, que essas preocupações estão relacionadas a um desfecho catastrófico imaginário e deixa ele impulsionado para buscar segurança e não por solução. Então, pessoal, o objetivo específico no tratamento do TAG é aprender a lidar com a preocupação e com a ansiedade por meio de instrumentos que são fornecidos ao longo da terapia, que iremos aqui abordar os principais. É importante ressaltar que a ansiedade ela não desaparece por completo, visto fazer parte das reações normais do ser humano. Então, o objetivo da TCC é normalizar a preocupação, transformando-a em um processo mais resolutivo e orientado ao problema, tornando o indivíduo mais autoconfiante para lidar com as preocupações e com maior senso de controle sobre elas. Então, vale ressaltar também para o seu paciente a importância da colaboração durante todo o processo entre terapeuta e paciente para a adesão das tarefas de casa. A questão do automonitoramento das preocupações. A reestruturação cognitiva, pessoal, ela começa com o treinamento do paciente na identificação e no registro dos pensamentos disfuncionais, o que chamamos de RPD, relacionados ao TAG. Deve-se informar ao paciente que as preocupações geralmente vêm com uma pergunta na forma e se? E se eu cometer um erro no trabalho, por exemplo, serei demitida? Que antecipa a possibilidade de um evento negativo no futuro. Dessa forma, deve-se orientar o paciente a realizar um automonitoramento desses pensamentos e seus sintomas associados. O automonitoramento é introduzido sob a forma de exercícios feitos já nas sessões iniciais e persiste ao longo de todo o tratamento. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Aqui, esse exemplo aqui de um registro de pensamento disfuncional de uma pessoa. Por exemplo, aqui temos uma situação que a coluna aqui de situação indica os gatilhos dos episódios da preocupação do paciente, que podem ser sinais externos ou internos. Por exemplo, imagens, pensamentos ou sensações físicas. A segunda coluna ela fornece informação sobre o principal conteúdo da preocupação, enquanto a terceira coluna ela fornece o resultado da catastrofização, do pior resultado temido. Já na última coluna é possível perceber quais comportamentos o indivíduo adota para lidar com a preocupação, o que permite ao terapeuta fazer uma avaliação do quão eficazes são esses comportamentos. Ainda, pessoal, neste início do tratamento, pode-se ensinar o paciente a reconhecer as distorções cognitivas que estão associadas a seu processo de preocupação. Esse exercício por si só, ele pode fornecer a flexibilização das crenças do indivíduo.
As principais distorções cognitivas no TAG são o quê? A superestimação da probabilidade de eventos negativos, o excesso de responsabilidade e a catastrofização. Repetindo, as principais distorções cognitivas no TAG são a superestimação, a hipervalorização da probabilidade de eventos negativos, o excesso de responsabilidade e a catastrofização. Outra questão ainda a ser explorada nessa fase inicial são as crenças centrais, que estão por trás de cada pensamento automático, preocupado e que em geral são de ameaça, vulnerabilidade e intolerância à incerteza. Agora vamos falar da reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva ela tem o objetivo de quê? De promover a redução da ansiedade por meio do reconhecimento das distorções cognitivas e do encorajamento a uma avaliação empírica do conteúdo do pensamento, possibilitando o desenvolvimento de pensamentos alternativos. Na superestimação da probabilidade do evento negativo, o indivíduo ele precisa aprender a tratar os pensamentos como uma entre muitas hipóteses, identificar alternativas, avaliar as probabilidades reais de ocorrência e as evidências a favor e contra cada uma das alternativas identificadas. Exercícios que possibilitam normalizar a probabilidade ou o risco de um evento. Na catastrofização, na reestruturação cognitiva, então nós iremos trabalhar com o paciente de como ele avalia essa catastrofização, que evidências ele tem sobre essa probabilidade desse evento catastrófico ocorrer. E então avaliar com o paciente as possibilidades, as soluções que podem ser estabelecidas para aquela situação. Pois bem, então o foco aqui da reestruturação cognitiva ela deve ser sempre na forma de relação com a ameaça que o paciente tem evoca de uma forma temida e não no conteúdo em si, capacitando-se o paciente a perceber que pode estar exagerando e a desenvolver alternativas mais realistas. Vejamos aqui esse exemplo. O terapeuta diz: vejo em seu automonitoramento que o fato de seu filho não ter atendido ao celular gerou preocupação associada com ansiedade, tremores, aperto no peito e sensação de moleza nas pernas. Parece que o fato, situação de ele não atender seu telefonema foi um gatilho para suas preocupações. O que de pior você pensa que poderia acontecer? Então a paciente vai e responde: passou-me na cabeça que ele poderia ter sofrido um assalto. O terapeuta então intervém. 2 caminhos a serem explorados: o viés de interpretação ao estímulo neutro ou a distorção em forma de catastrofização. Então o terapeuta pergunta: e o que poderia acontecer se ele fosse assaltado? A paciente responde: ele poderia ter reagido mal, tomado um tiro e estar gravemente ferido, que isso é o pensamento catastrófico. E o terapeuta vem e diz: então, o fato de seu filho não ter atendido ao celular já faz pensar que ele poderia estar gravemente ferido. Parece-me que você está focando o que de pior pode acontecer. Aí a paciente diz assim: pois é, pensando assim, parece exagerado mesmo. Veja que a partir daqui você pode avaliar a probabilidade de o evento temido acontecer ou as hipóteses alternativas. Vejamos. O terapeuta diz: você teria alguma hipótese alternativa para seu filho não ter atendido ao telefone? Então, aí a gente pode fazer o quê? Realizar uma descatastrofização em relação ao evento. O terapeuta então vai dizer: e o que de pior poderia acontecer se seu filho ficasse gravemente ferido?
Você já passou por isso alguma vez? Algum amigo seu já passou por isso? Como você imaginaria lidar com essa situação? Você sobreviveria? Veja a questão, como nós vamos questionando o pensamento distorcido, a distorção cognitiva da paciente no processo de descatastrofização. Então, após realizado o exercício em sessão, o terapeuta deve sugerir à paciente a realização desses questionamentos como tarefa de casa. Colunas do tipo: quais as evidências a favor do que aconteça o que temo? Quais as evidências contra de que aconteça o que tenho medo, o que temo? O que poderia acontecer de menos catastrófico? O que é mais provável que aconteça? Podem ser incluídas no automonitoramento que nós ilustramos há pouco. Então, vejamos que na última coluna do RPD, que a gente descreveu anteriormente, aqui, percebe-se, né, que as estratégias que o indivíduo utiliza para lidar com a preocupação. Sabe-se que tentar suprimir o pensamento ou a emoção, dizer assim que tudo irá sair bem, ou a busca de reassegurar nos outros, checar e punir-se como um auto-julgamento por se preocupar, não são estratégias eficazes, pois podem dar alívio no momento, mas não convencem. E as crenças centrais ou esquemas de crenças disfuncionais persistem. Então, é importante a gente questionar sobre a ameaça preocupante, levar o paciente a distrair-se daquele pensamento preocupante, procurar fazer uma solução de problemas e fazer relaxamento para ajudar o paciente sobre o controle das suas preocupações. Vamos falar agora sobre a estratégia do tempo da preocupação. O tempo da preocupação, ela é uma técnica que possibilita transformar a preocupação em episódios limitados em vez de constantes, para que o paciente consiga expor seu foco de ansiedade. O tempo de preocupação é uma técnica que deve ser realizada em um local de trabalho, distante do horário de dormir ou do ambiente familiar. Então, deve-se orientar o paciente a reservar um local e tempo específicos, por exemplo, em torno de uns 30 minutos de seu dia para se preocupar. Caso surjam preocupações ao longo do dia, deve-se orientar o paciente a anotá-las e adiá-las para o período da preocupação, para focar a atenção do paciente ao momento presente e não ficar imerso nas suas preocupações. Pode-se sugerir ao paciente que escreva em um papel todas as preocupações e solicitar que traga as anotações para a sessão da terapia, a fim de avaliar o quanto são razoáveis ou são excessivos por meio de exercícios já comentados anteriormente. O terapeuta também pode orientar o paciente a finalizar a prática com algum exercício de relaxamento, como técnica de resolução de problemas e aquela questão da respiração diafragmática que nós iremos aqui ver posteriormente. Então, esse tempo de preocupação é uma estratégia bastante interessante em que você leva o paciente a ter um determinado tempo para se preocupar, para se envolver com aquelas preocupações. Caso ele tenha preocupações fora desse tempo de preocupação, ele deve anotar, relacionar e depois pensar sobre elas. Sobre a exposição imaginária. Esta também é uma técnica útil para aquelas preocupações resistentes ao tempo da preocupação. Ela parte da teoria, pessoal, de que as preocupações elas são um processo verbal que impede o paciente com o TAG de entrar em contato com imagens do evento real temido, tornando a habituação desfavorável, impraticável. Então, pensa-se que o processo verbal desperta menos emoções e sensações do que o processo por meio de imagens. Então, inicialmente, deve-se explicar a técnica de exposição ao paciente e orientá-lo a selecionar o pior evento temido de uma preocupação específica.
Se for necessário, pode-se lançar mão da técnica da seta descendente, que nós vimos, que nós já estudamos sobre ela, para chegar a essa imagem temida. Se forem muitas as preocupações, pode-se fazer uma lista e hierarquizá-las, ordená-las pela gravidade, para então planejar a exposição gradual. Então, o paciente ele é orientado a descrever essa imagem em detalhes durante a sessão por diversas vezes. Enquanto observa, o terapeuta observa sua reação emocional enquanto o paciente imaginariamente está criando a situação temida. Se estiver preparado, ele deve levar essa tarefa para casa e realizá-la em tempo e horário determinados, assim como no tempo de preocupação. Também como no tempo de preocupação, o paciente pode finalizar a prática com algum exercício de relaxamento. Prevenção de resposta de comportamento preocupado. Então, assim como, pessoal, em outros transtornos de ansiedade, pacientes com TAG eles também costumam ter comportamentos que momentaneamente aliviam sua ansiedade. Mas esses comportamentos que momentaneamente aliviam sua ansiedade, eles também são responsáveis pela manutenção desse transtorno. Então, os comportamentos de checagens, de perfeccionismo, eles tendem a reduzir a ansiedade a curto prazo, mas eles acabam servindo de manutenção desse transtorno. Porque muitas pessoas passam a acreditar que se preocupar realmente evita a ocorrência de eventos negativos. Então, dessa forma, deve-se realizar com o paciente a exposição às situações que são evitadas ou com as quais a pessoa se preocupa e checa em excesso. Então, inicialmente, pede-se ao paciente que realize uma lista hierárquica dos comportamentos que aliviam as preocupações e que eles enfrentem de um modo gradual. Por exemplo, chegar na hora em vez de chegar minutos antes, deixar os filhos dormir fora de casa, dizer não às solicitações, parar de ligar para conferir se os filhos estão bem. Pode-se então questionar o paciente sobre a manutenção da probabilidade do evento, mesmo sem o comportamento preocupado. Por exemplo, a gente pode sugerir, como no caso daquele exemplo que utilizamos, daquela paciente, de que ela ligasse gradualmente menos vezes ao dia para seu filho, até que chegasse a uma frequência de ligações parecida com a de mães de outros colegas do filho, que checasse apenas uma vez os orçamentos e notas da empresa antes de enviar seu chefe, que permitisse a participação do filho nos passeios da escola, iniciando pelos que considera mais seguros. Então, a gente vai sugerindo, orientando a que o paciente ele se exponha a situações em que venham a ele a diminuir esse comportamento de preocupação a respeito de uma situação temida. A questão da resolução de problemas. Então, inicialmente é importante relembrar ao paciente que muitas preocupações são improdutivas. Pelo tempo que tomam, não geram resultados positivos, por serem inúteis na prevenção de desgraças e por causarem muito sofrimento. Então, o treinamento em resolução de problemas ajuda o indivíduo a focar as preocupações consideradas produtivas e dar atenção a elas. Então, o que é que a gente deve orientar o paciente? A gente deve orientar o paciente a definir qual é especificamente o problema, orientar o paciente a gerar diversas soluções alternativas, mesmo que pareçam absurdas, criar ideias, possibilidades de resolução do problema, avaliar os prós e os contras das alternativas que ele estabeleceu como solução, tomar a decisão, praticar a decisão e avaliar o resultado. Então, assim, nós conseguimos trabalhar o paciente
para mantê-lo focado nas preocupações que são consideradas produtivas e dar atenção a elas, e não nas preocupações improdutivas que só faz gerar mais sofrimento. Então é uma ativação comportamental, né? Nesse sentido, direcionar o paciente na solução, na resolução de problemas. Manejo do tempo e definição de metas. Então, é comum que o paciente com TAG se preocupar com eventos futuros, improváveis e incontroláveis. Então, a terapia ela se preocupa em ajudar o paciente a substituir essas metas irrealistas por objetivos realizáveis e que podem ser alcançados em um prazo razoável. É importante que o paciente reconhecer as distorções cognitivas, as crenças e os esquemas de crenças que contribuem para uma gestão ineficiente do tempo. Depois desse reconhecimento, podem ser propostos exercícios nos quais o paciente vai aprender a delegar responsabilidades, a dizer não e a estabelecer prioridades. É importante a gente introduzir o desenvolvimento de habilidades sociais, da assertividade. Além dos exercícios, as técnicas cognitivas podem ser usadas para a correção de distorções cognitivas em relação à dificuldade de delegar responsabilidades, como preocupações perfeccionistas, pensamentos catastróficos ou dificuldade de abrir mão do controle que forem identificadas durante o processo. Então, trabalhar a questão do treino de habilidades de assertividade é muito importante nesse momento. Atividades de valor. O fato do paciente com TAG ele estar constantemente focado em suas preocupações faz ele não viver o momento presente e com isso ele se envolve menos em atividades que valoriza, como estar com os amigos, ou com a família ou atividades de lazer. E aí é muito comum estar associado o TAG com sintomas depressivos, entrar num processo depressivo devido a isso, por ele estar sempre envolvido mentalmente em situações futuras, em eventos futuros improváveis, incontroláveis. Ele deixa de viver o presente, ele deixa de estar inserido em atividades de valor, prazerosas, como estar junto de amigos e família. Então o terapeuta ele deve auxiliar o paciente a se dar conta do quanto ele deixa de aproveitar o momento presente, a família, os amigos e atividades de lazer para viver um futuro imaginado e motivá-lo a incluir em seu cotidiano mais atividades que proporcionem prazer. Muito importante essa estratégia de inclusão de atividades de valor para o paciente. E agora vamos falar sobre o relaxamento muscular progressivo diafragmático. Então, precisamos orientar o paciente a tensionar, falando do relaxamento muscular progressivo, a tensionar e relaxar diversos grupos musculares progressivamente, enquanto ele percebe a sensação do músculo tenso e relaxado. Então, pode-se iniciar o exercício com algumas respirações para tranquilização. Após iniciar, contraindo a musculatura por aproximadamente 5 segundos e relaxando por aproximadamente 10 segundos, o ideal é que o tempo de contração seja menor do que o tempo de relaxamento. Assim, o indivíduo deve prosseguir progressivamente pela mão e antebraços, braços, pescoço, abdômen, coxas, pernas, pés, enfim, de modo que ele trabalhe, tensione e relaxe todo o seu corpo. O paciente pode repetir para si mesmo algo do tipo relaxe ou solte, essas palavras de autoinstrução, de relaxamento, né? E deve-se orientar o paciente para realizar essa técnica regularmente. E a técnica da respiração diafragmática, né? Que ela é muito utilizada, né, em diversos transtornos, principalmente de ansiedade, crises de pânico. Então a respiração diafragmática ela também deve ser ensinada ao paciente com TAG como um instrumento que ele vem a somar ao relaxamento muscular.
Na respiração diafragmática, o abdômen se desloca para fora na inspiração e para dentro na expiração, né? Aquela inspiração que faz lentamente, deixando o abdômen dilatar, inflar e depois deixar o ar sair lentamente pela boca. Isso vai promovendo um relaxamento do paciente. Também é importante orientá-lo para que ele faça essa respiração diafragmática diariamente, de forma regular, e vai treinando até encontrar o ritmo da sua respiração, do tempo da sua forma de respirar. Então, já caminhando aqui para o final da nossa aula, vamos falar sobre a prevenção de recaída. Sabemos que a prevenção de recaída deve ser tratada já nas sessões finais, onde nós iremos discutir estratégias de prevenção de recaída. Então, o paciente deve ser informado de que as preocupações, os sintomas ansiosos e os comportamentos que aliviam a preocupação sempre poderão ocorrer, porque a ansiedade faz parte da vida do ser humano. É importante entender que ele entenda que a recorrência desses sintomas não necessariamente significa uma recaída. O indivíduo ele deve continuar monitorando e reinserindo as técnicas aprendidas durante as sessões para lidar com os sintomas que forem surgindo. Então, pode-se realizar uma lista específica para cada paciente com situações de risco para a recorrência de sintomas, bem como os sinais precoces de recaída e de estratégias de enfrentamento e coping dessas possíveis recorrências dos seus sintomas. E aqui finalizamos com nossas referências para o transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim concluímos sobre essa explanação do protocolo de tratamento da TCC para o TAG. E assim encerramos a nossa aula de hoje sobre o protocolo de tratamento da TCC para o transtorno de ansiedade generalizada.